muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bárbara Martins, eu sou consultora de beleza Natura Diamante, sou revendedora Avon, sou revendedora O Boticário e sou criadora e mentora do curso Empreender Começando do Zero. No vídeo de hoje, primeiro de tudo, eu quero desejar boas-vindas ao mês de agosto. Eu quero te dizer que tudo que você fez na sua consultoria, no seu negócio, nas suas vendas, até ontem, na verdade ontem foi dia 1º, até antes de ontem ficou no mês passado, porque ontem começou um novo mês, né? Hoje tá começando uma nova semana. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é isso, tá? Vamos começar o mês de agosto com a mentalidade do sucesso, para o seu negócio decolar, para suas vendas acontecer, para o seu Dia dos Pais agora no domingo ser sucesso. Primeiro, você tem que mentalizar, ok? Então chega aí pra mim, deixa aquele super like que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal. Clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que sempre que sair vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisada aí do outro lado da telinha. E me acompanha também lá no meu Instagram, @barbara.rmartins. E tem outro Instagram de promoções, que é @barbara.promoções. Nesses dois Instagrams aqui, você consegue me acompanhar as minhas vendas, o meu dia a dia, com várias estratégias para você que é consultora. E aí entra aí várias coisas que eu quero conversar com você hoje, né? Assim, tanta coisa acontecendo do lado de cá. E na correria, nos preparativos, eu não consegui soltar vídeo na última semana, mas eu tô aqui hoje pra gente bater um papo super legal sobre tantas coisas que vão acontecer agora. Então, hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, vai começar lá no meu Instagram a jornada da consultora de sucesso, de semente ao diamante. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde, gente, cada coisa foi feita com tanto carinho. Eu acabei de finalizar agora o caderno de atividades com 20 páginas de tanta coisa assim que vai te ajudar na sua consultoria, no que vocês me pedem ajuda sempre. Bárbara, eu quero sair do fiado. Bárbara, eu quero fazer o meu caixa, eu quero aprender a vender no presencial bastante, vender todo dia igual você. Eu quero vender no digital, mas eu tenho vergonha de aparecer. Tem jeito de vender sem aparecer. Bárbara, eu quero me encontrar, eu quero fazer da consultoria uma profissão. Chega de ficar com isso só como bico extra. E assim, eu reuni todas essas dúvidas, tudo que vocês querem melhorar, e essa jornada ela tá incrível. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, ainda dá tempo de você se inscrever, tá? Pode fazer sua inscrição, que é gratuita, e você vai estar comigo de hoje, segunda-feira, até domingo. São 7 dias de jornada. Outra coisa importante que eu quero te falar, às 19h07 hoje é a abertura da jornada. Eu vou sortear 10 vale compras de R$150 para quem estiver inscrita na minha jornada e quem estiver participando lá no grupo do WhatsApp, que é onde eu vou enviar todos os materiais. Então, fez a inscrição, vai aparecer o botãozinho para você clicar e ir para o grupo do WhatsApp. E como que vai ser esse sorteio? Durante a jornada, cada dia nós vamos ter uma palavra-chave, uma palavra secreta. E eu vou falar ela durante a live, não tem horário certo. Você que acompanhar os 7 dias da live, você vai anotar essas 7 palavrinhas, ok? E a hora que o sorteio acontecer, a minha equipe vai entrar em contato com você. Eu vou divulgar o nome das ganhadoras, nós vamos fazer isso em uma live, tá? E aí você tem que apresentar 7 palavrinhas secretas que eu falei durante a jornada para que você faça aí o resgate do seu prêmio, R$150 em compras. Gente, e não é só isso não, além de lives de aula, de sorteios, nós vamos ter atividades e desafios para você sair da sua zona de conforto e começar agora a colher resultados, combinado? Então vai lá no link que tá aqui, quando o vídeo acabar, clica, faz a sua inscrição, você não vai pagar nada por isso.
Bom, segunda coisa que eu quero conversar com vocês, eu vou correr pro vídeo não ficar muito longo. Como eu disse no início do vídeo, né, agora eu estou de volta com a marca O Boticário. E se vocês quiserem, eu gravo um vídeo para vocês explicando melhor por que eu estou voltando para a marca e tudo mais. Só que o que eu quero te dizer? Eu tô com mais de 50 mil reais em mercadorias no meu estoque. Eu não tô falando de estoque acumulado, não. Essas mercadorias eu pedi do Dia das Mães pra cá, porque a rotatividade do meu estoque é muito boa. Eu já cheguei a vender 100 caiaques em 10 dias. Então, a gente compra muito porque a gente vende muito. E agora com o Boticário, essa nova marca, em breve vocês vão acompanhar tudo. Eu fiz um pedido lá que eu não mostrei aqui no canal, que foi só de kits do Dia dos Pais, porque tudo tão na correria e já tendo encomendas. Eu peguei 10 kits do Malbec, 5 já estavam encomendados, então, assim, muita procura. Mas a hora que passar o Dia dos Pais, eu vou fazer um outro pedido, eu vou fazer abertura de caixa, eu vou mostrar aqui pra vocês. E por que eu tô falando isso nesse vídeo? Porque você que é revendedor Avon, que é revendedor O Boticário, que é consultora Natura, que revende Eudora, qualquer uma das marcas que você revenda, você pode participar da jornada, porque nós vamos abranger coisas que se aplica a qualquer marca, não é só para consultora Natura, tá bom? E terceira coisa, a respeito do meu curso, se você não sabe, sim, eu tenho um curso pago, um curso com mentoria, mais de 120 aulas, grupo no Telegram, Instagram secreto de alunas, comunidade no Facebook, mentoria, enfim, é muita coisa. E agora, quinta-feira, eu vou abrir vaga para o curso para a turma 3, ok? Então, eu tô avisando aqui para vocês que quiserem adquirir o curso, que quiser ser minha aluna, para que você já vá se organizando, que na quinta-feira nós vamos fazer a abertura da turma 3. Tantas e tantas alunas já tendo sucesso na consultoria, alunas que entraram devendo 17 mil reais, já conseguiram quitar os boletos, aluna que nunca tinha tirado um salário, já tem o seu Prolabore, aluna que tinha o sonho de ter sua loja física, já inaugurou, já tá ganhando dinheiro, aluna que tinha o sonho de vender na internet, já está vendendo e ganhando dinheiro. Então, fique ligadinha, você que quer participar, você que quer ser minha aluna, na quinta-feira nós vamos abrir as vagas. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Eu vou agora lá pro estoque que eu tenho que separar. Nós vendemos nesse final de semana mais de 580 reais de vendas no Marketplace, só de sábado à noite para domingo, porque sábado a gente entregou até às 18 horas. E de sábado à noite para domingo nós vendemos aí foi o quê? Foi 580 dessas entregas e hoje teve mais algumas vendas. Foi, acho que 320. Então tá tudo isso, eu tô indo pra lá agora pra organizar, pro Mike eu entregar. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa pra mim o seu like. Vou tentar fazer mais vídeos aqui. Vou disponibilizar também os vídeos da jornada aqui pra vocês. E é isso, meus amores, ó. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo. Tchau, tchau.